Olá, professores, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre pensamento computacional na educação infantil. Pensamento computacional, que é um dos 3 eixos da BNCC Computação, que é pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. O pensamento computacional na educação infantil está relacionado à forma como as crianças pensam, organizam, resolvem problemas e explicam o que fazem. Ele não envolve programação formal, mas sim experiências que favorecem a construção do raciocínio lógico, de maneira lúdica e concreta. Desde cedo, essas crianças já são capazes, de pensar estratégias, de organizar as suas brincadeiras, em pensar soluções para os desafios que aparecem. Tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento do pensamento computacional. Só que agora nós estamos nomeando essas estratégias e esses meios que eles utilizam para resolver aí o que aparece no seu cotidiano. E o que seria então esse pensamento computacional? Pensar computacionalmente é pensar de forma organizada, reconhecendo os padrões, criando sequências, dividindo tarefas em partes menores e tomando decisões. Na infância, esse pensamento se manifesta nas brincadeiras, nas rotinas, nas músicas, nas histórias e nos jogos que exigem atenção, memória e ação intencional. E tudo isso acontece na educação infantil. Então, eu estou falando aqui, vocês devem estar pensando: nossa, mas a gente já tem toda essa rotina estabelecida, a gente faz brincadeira, a gente joga. Exatamente. E com essas atividades, com essas propostas que a gente faz com as crianças, já estamos desenvolvendo o pensamento computacional. E por que então a gente tem que trabalhar o pensamento computacional na educação infantil, né? Porque ele contribui para o crescimento da criança em múltiplas dimensões. A autonomia da criança, capacidade de resolver problemas, organização desse pensamento, a comunicação das ideias, aprendizagens que dialogam com diferentes campos de experiência, e tudo isso sem antecipar conteúdos, né? Respeitando o tempo da infância e o direito de aprender brincando. Como eu já falei anteriormente para vocês, a gente não vai trabalhar de forma isolada esses eixos da BNCC Computação, a gente vai integrar dentro dos campos de experiências que a gente já desenvolve com as crianças. Então, a gente vai trabalhar dentro do projeto e inserir essas habilidades da BNCC Computação dentro dos projetos que a gente já faz. E aqui eu já estou trazendo exemplos para vocês de como fazer isso. E esse documento normativo, a BNCC Computação, ele pensou nas premissas, né? E aqui as premissas do pensamento computacional, ele seja desenvolvido por meio de reconhecimento de padrões, sequência e ordenação de ações, execução de algoritmos de forma lúdica, resolução de problemas a partir da experimentação. Essas habilidades estão presentes em situações simples do cotidiano escolar. Reconhecimento de padrões, então, o que seria? É perceber aquilo que se repete. Na educação infantil acontece quando a criança identifica a sequência de cores, formas e sons, ritmo das músicas, a rotina do dia a dia. E a gente pode observar isso em brincadeiras, músicas corporais, com os blocos de montar e com jogos de repetição, que são grandes aliados nesse processo. Quando a gente canta a musiquinha lá, cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, se a gente for observar essa música, em vários momentos essa sequência se repete. Então, a gente está reconhecendo um padrão dentro de uma música que estamos explorando. Na educação infantil, a gente trabalha muito com essas musiquinhas de repetição. Então, é uma forma da gente estar trabalhando o reconhecimento de padrões, que é um dos pilares do pensamento computacional. Algoritmo, que é outro pilar do pensamento computacional, é a organização de passos para a realização de uma ação. Como é que eu faço para lavar a minha mão? Então, vamos ajudar essa criança a pensar. O que eu tenho que fazer primeiro? A gente vai ao banheiro, a gente vai até a pia, a gente liga a torneira, a gente molha a mão, depois a gente pega o sabão, aí a gente esfrega a mão, enxagou a mão. Só que a gente no dia a dia faz isso tudo de forma automática, não reflete sobre o que a gente está fazendo. E no pilar do algoritmo, a gente tem que fazer essa sequência de forma ordenada, porque se eu inverter uma dessas ações,
o processo ele não vai dar certo. Alguma coisa vai sair fora do controle e esse processo simples de lavar a mão não vai ocorrer de forma correta. Então, é a gente organizar. A gente também pode trabalhar esse pilar fazendo uma receita de bolo, por exemplo. Quais são os passos que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer primeiro? Então, é levar essa criança a organizar o pensamento, tá? Percurso no chão, uma brincadeira com comandos. Então, tem várias formas da gente trabalhar o pilar algoritmo, né? Quando a criança consegue explicar como fez. Porque fazer no automático a gente faz, mas quando a gente tem que pensar e explicar para uma pessoa esse processo, a gente está construindo esse pensamento computacional. Decomposição para resolver os problemas, então. Decomposição é como o nome fala, né? A gente vai dividir uma situação em partes menores. A gente vai pegar um problema que é grande e a gente vai dividir ele para ir resolvendo ele por partes, tá? Na infância, quando que isso aparece? Então, quando a criança tenta montar algo e ajusta o caminho. Então, ela tem os blocos de Lego toda à disposição dela. Mas ela quer montar um castelo. Então, ela vai lá, ela vai pegar as peças que ela necessita e ela vai montando esse castelo por partes. Então, ela vai decompondo ali o problema grande, que é montar o castelo, em partes menores. E nesse pilar da decomposição, o erro, ele é parte essencial da aprendizagem. Porque quando a criança erra, ela reflete, então ela vai recriar, tentando resolver o problema que apareceu ali na sua brincadeira, na sua interação, e ela vai tentar consertar. Ela vai tentar fazer de forma com que aquilo dê certo dessa vez. Então, talvez esse processo demore, às vezes não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, mas é isso, é refletir sobre o que ela construiu e tentar corrigir isso na próxima tentativa. A gente também tem o outro pilar, né, que não apareceu aqui no slide, que é o pilar da abstração. A gente vai pensar no que é importante eu resolver naquele momento. A gente tem um problema grande, né? Mas o que eu preciso? Eu gosto de trazer sempre o exemplo para trabalhar os pilares do pensamento computacional num processo de lavar roupas, né? Porque lavar roupa todo mundo lava, né, gente? Então a gente vai pegar a roupa da família que está suja, que é um problema grande, e a gente vai decompor, por exemplo. Ah, eu tenho a roupa branca, eu tenho a roupa preta, eu tenho a roupa colorida. Então, eu estou fazendo decomposição, eu estou dividindo o meu problema grande em partes, dividindo por cores, ok? Ah, e agora eu preciso abstrair. O que é mais importante eu lavar nesse momento? A família está sem roupa colorida, então eu vou abstrair as roupas pretas e as roupas brancas e vou focar só nas roupas coloridas. Então eu estou usando o pilar da abstração, tá? E eu preciso reconhecer padrões dentro daquelas coloridas ali. Então eu tenho ali camiseta, bermuda e calça. Camiseta, bermuda e calça. Camiseta, bermuda e calça. É isso que eu vou lavar, ok? Trazendo assim um exemplo bem só para vocês entenderem. Reconhecimento de padrões, algo que se repete, tá? E por fim, a gente tem o pilar do algoritmo nesse processo de lavar a roupa. Eu preciso programar a minha máquina para o tipo de roupa que eu resolvi lavar. Eu vou abrir a máquina, já separei as roupas que eu vou lavar, então eu abro a máquina, eu coloco a roupa, eu seleciono o tipo de lavagem, eu coloco a medida de sabão que eu preciso para esse tipo de roupa, o tempo, se eu vou lavar e secar, se eu vou só lavar, enfim, eu vou programar a máquina dando o comando ali passo a passo para que esse processo dê certo. Ok, gente? Então, falando assim de uma forma simples, né? Trazendo para a nossa realidade do dia a dia em uma situação que nós utilizamos o pensamento computacional, uma situação prática que todo mundo vivencia em casa. Ok? A gente tem atividades desplugadas e o protagonismo infantil. Então, na educação infantil, o pensamento computacional acontece principalmente por meio de atividades desplugadas, que utilizam o próprio corpo da criança, os espaços da escola, materiais concretos e brincadeiras. Então, essas propostas colocam a criança como protagonista e o professor como mediador dessas experiências. Então, para a gente desenvolver o pensamento computacional, pode ser por meio de jogos, de construir com as crianças jogos de tabuleiro, a gente vai pensar num trajeto,
conversar com as crianças, como é que a gente faz para percorrer este percurso, dando comandos, transformando uma das crianças em robô e a outra no programador. A gente não precisa de meios tecnológicos, digitais. Tudo isso a gente faz somente utilizando o corpo, o espaço da escola e as brincadeiras. E qual é o papel do professor, então, no desenvolvimento do pensamento computacional? A gente não traz respostas prontas para as crianças, assim como tudo que a gente faz na educação infantil. Nós observamos, escutamos, questionamos e provocamos reflexões nas crianças, ajudando essa criança a pensar sobre o que fez, comparar estratégias, explicando esses processos e reconhecendo diferentes soluções. E é o nosso olhar pedagógico que transforma a brincadeira em aprendizagem intencional. Então, agora que a gente já compreendeu o que é o pensamento computacional e como ele se desenvolve na educação infantil, na próxima aula, então, nós vamos explorar o próximo eixo, que é o mundo digital, entendendo aí como que as crianças devem interagir com os dispositivos, com as tecnologias, entendendo, né, e reconhecendo esses dispositivos, as interfaces, formas de interação, sempre a partir de experiências sensoriais, investigativas e adequadas à infância. Tá bom? Até mais. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo eixo Mundo Digital.